E aí, meu povo, tudo tranquilo? Aproveitando aqui um sábado à noite para bater um papo com vocês. Eu estava analisando os dados aqui referente ao declínio do Ocidente, né? E eu estava pensando e analisando, e aí eu cheguei à seguinte conclusão: sua diversão e alimentação estão te destruindo. Essa é a verdade, se for parar para pensar o que está acontecendo com o Ocidente, entre uma das coisas, né? Então, o declínio do Ocidente, essa imbecilização, enfraquecimento moral e mental das pessoas, você vê que ele é amplamente apoiado, amplamente impulsionado pelos meios de comunicação. Você pode notar que os meios de comunicação, inclusive, induzem as pessoas a se alimentar de forma incorreta, de forma a enfraquecer a pessoa. É só a pessoa, isso não é neurose, é só a pessoa parar e analisar o que aconteceu com o Ocidente nos últimos anos. Se você parar e pensar os modismos e etc, vocês vão começar a detectar esse tipo de coisa. O foco de enfraquecer o ser humano. Que o ser humano, se for parar para analisar e pensar, ele é composto da tal da natureza divina, né? A maioria dos livros sagrados, dos textos sagrados, todos falam que o ser humano, ele é o quê? Ele é a imagem e semelhança de Deus, ou então ele tem uma tendência, uma natureza, a centelha divina, ele vem com essa divindade dentro de si. E o que você nota nas pessoas? Que elas estão perdendo esse contato com o que é eterno e estão se apegando à futilidade de coisas que são perecíveis, ou seja, estão se apegando a um nada agora e desperdiçando o contato mais importante, que é o contato com o alto, enfim. Então essa natureza divina e inventiva do ser humano, ela tem sido tolhida, e de forma proposital e mascarada, né? Através da, entre as suas bondades, as facilidades, é aquela comédiazinha que você acha graça, mas se você for analisar, há toda uma maldade por trás daquilo que você está vendo. Se você olhar no passado, não muito tempo, você poderia notar que as pessoas elas estavam em constante desenvolvimento. As pessoas estavam em constante aprimoramento. Você via virtuosos, você via pintores, você via artistas de todas as formas e tipos, você via intelectuais, todo mundo ali se esmerando, né? Se tornando cada vez superior no seu ofício. A busca da perfeição constante. Nos tempos de hoje, nos deparamos com a mediocridade, com o incentivo ao que é medíocre, ao que é pequeno, ao que não possui valor, na verdade. Ou seja, querem atribuir valor ao que não tem valor. Isso é uma das armadilhas que tem aprisionado o ser humano e tem limitado o ser humano. Tem impedido o ser humano de se conectar com o que há de mais alto, com o que há de mais divino. Por exemplo, vamos pegar uma coisa... Quer ver um exemplo? A música gospel de hoje com a música gospel, por exemplo, Johann Sebastian Bach. A diferença de nível é gritante. Se você pega as músicas eruditas, por exemplo, e compara com as músicas de hoje, é uma surra. Se você pega, por exemplo, o heavy metal clássico, um blues, um jazz, e compara com as músicas que tem por aí, não precisa nem dizer muita coisa. Então, ou seja, a mediocridade, ela tem limitado o ser humano. Ela tem feito o ser humano menor, ela tem afastado o ser humano do que é divino. Ou seja, essa mediocridade, na verdade, imposta, na verdade, induzida. E é por isso que é importante que você desperte. É importante que você passe, dizem, né, orar e vigiar e tal, etc. Mas é muito importante que você vigie seus hábitos, que você vigie seus atos, que você comece a selecionar. Porque tudo isso influi em sua vida diretamente. Então, através de Hollywood, através de novelas, através de seriados, você vê, por exemplo, muitas coisas erradas se tornando certas, ou seja, eles estão tentando sempre, e se você fazer uma análise do tempo todo para cá, se você analisar o declínio, por exemplo, da qualidade das novelas, o declínio da qualidade dos filmes, o declínio de tudo isso, você vai notar que houve um empobrecimento. Houve uma limitação de conhecimento, uma limitação inclusive de valores. É aquela coisa, né? Começou a induzir as pessoas a cometerem crimes dos mais diversos, a adquirir vícios, que começaram a tornar vícios como algo bonito, como algo bom. E na verdade, nós sabemos que não é. Vícios são aprisionadores de pessoas. É algo terrível. Mas isso é o que a mídia faz.
induz a pessoa a cometer uma série de erros, uma série de pecados, uma série de crimes, e aí as pessoas vão começando a achar normal, e aí nós estamos vivendo em uma sociedade cada vez mais limitada por causa disso. Outra coisa que as pessoas não entendem, que quando elas mergulham achando que essas coisas são normais, que essas coisas tudo bem, tal, no decorrer dos anos, a pessoa mergulha num mar de arrependimento e dor sem fim. Porque chega um ponto, a própria natureza sufocada, a natureza divina do ser humano, ela começa a se revoltar, digamos assim, ela começa a lutar para ter o que é da sua natureza, liberdade, né? Aí ela começa a lutar e a pessoa começa a ter aqueles dilemas internos, aquela coisa toda, aqueles questionamentos que a pessoa tem. Exatamente porque a pessoa afastou-se de si mesma e afastou-se do que é eterno, do que é bom, do que é justo, do que é divino, para abraçar superficialidades. E aí é o grande problema das coisas. Se vocês analisarem, por exemplo, todas essas práticas tornam as pessoas limitadas. E aí vem a questão da alimentação. A alimentação, muitas vezes, se vocês observarem, ela começa a debilitar a mente da pessoa, ela começa a debilitar os hormônios da pessoa, ela começa a ter causar uma série de problemas e desequilíbrios que a pessoa depois, mais à frente, começa a manifestar comportamentos não desejáveis, digamos assim. Exatamente por causa de uma alimentação artificial. A alimentação ela tem que ser o mais natural possível para que a pessoa possa viver bem. Mas na nossa sociedade isso também está sendo tolhido, isso também está sendo, como eu posso dizer, há uma fábrica, há um comércio, há um interesse em debilitar o ser humano mentalmente e fisicamente. E espiritualmente, se você quiser também chegar dessa forma. Aí observando em outras culturas onde a mídia não tem esse poder todo, onde ela não tem essa capacidade de penetração que tem aqui no Ocidente, e você nota que as tradições que permaneceram sólidas é onde tem os seres humanos mais fortes, é onde tem os seres humanos mais disciplinados e com maior ligação com o alto. Ou seja, as sociedades que se mantiveram mais vigilantes conseguiram manter distante estas coisas que limitaram, que trouxeram, na verdade, o declínio da humanidade. E essas sociedades, você pode achar ruim ou não, elas são hoje melhores. Elas são melhores. Tá? Então essa coisa do que assistimos, o que comemos e tal, tudo isso é muito importante. E é uma coisa que, para vários aspectos da vida, é sempre importante ter mais apreço e apego ao que não tem preço, a princípios que não possuem preço. Tudo isso tem um valor infinito. Se apeguem ao que é eterno e larguem ao que é descartável, o que é só por agora, o que é só, como diz o povo, de momento. Isso é diferente, lembrando, vou fazer um gancho aqui, é diferente do que nós chamamos de estar presente. Estar presente é outro papo, é outra história. Depois a gente conversa sobre isso. O que é volúvel e limitado, ele sempre deve ser deixado para trás, porque ele é uma prisão em volta de facilidades. Ou seja, é aquele presente de grego, é aquela coisa que te dá com um sorriso, te dá prometendo facilidades, prometendo mundos e fundos, mas na verdade escraviza sua alma, na verdade escraviza sua vida. É aquela coisa, a estrada larga com suas facilidades, que no final só traz destruição e dor por trás de uma máscara feliz. É aquela pessoa que está sorrindo, mas por dentro ela carrega mágoas, carrega tristezas terríveis, exatamente porque ela não se conecta com o alto, não se conecta com si mesma e não se conecta com o que é divino, fica se apegando a superficialidades. Então, é aquela coisa, como diz o povo, o diabo mata com bondade. E esse é o problema. Realmente, eu sempre fico com o pé atrás com essa coisa de bondade, promessa de facilidade, porque é sempre importante conhecer as coisas e analisar nas entrelinhas, especialmente de ideologias, e especialmente essa coisa de oferecer vantagens, conhecimentos e tal, sem pra quê, isso tudo deve ser analisado. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Sejam boas pessoas, sejam bons por serem bons e até daqui a pouco.